Segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 3, nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos ou da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Meus irmãos, a condição dos hebreus àquela altura, como nós já vimos em outras mensagens, não era nada boa. Na verdade, era uma condição altamente dramática e estava escalonando cada vez mais. De escravidão a assassinato dos homens do sexo masculino, ou dos bebês do sexo masculino. E a violência e o escalonamento diabólico, ele não para, ele é um abismo chamando outro abismo. Isso iria desembocar na destruição do povo de Deus. O jugo da escravidão era tão severo que eles conseguiam apenas clamar a Deus, só isso. Sabe aquela situação que você não consegue fazer nada, só orar? Quando consegue orar? 400 anos de servidão e oração, é o que diz o verso 23 do capítulo 2. Em outra passagem bíblica, 1 Samuel, capítulo 12, verso 8, está registrado o seguinte: havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Meus irmãos, essa passagem bíblica que lemos, e esse texto, essa referência de 1 Samuel que lemos, evidenciam que Deus, de fato, isso é verdadeiro, Deus realmente se importa com as necessidades do seu povo. E a hora da libertação dos hebreus havia chegado. Deus daria um basta àquela escravidão. É justamente essa grande salvação que vai preencher o restante das páginas do livro de Êxodo. Os 2 primeiros capítulos descrevem 400 anos de escravidão. Os 38 que nós vamos percorrer, nós não vamos percorrer os 38, só vamos até o 19. Mas os 38 capítulos falam sobre o ano da libertação, o ano da saída, o que nós conhecemos como Êxodo. E essa passagem nos aponta algumas verdades para a vida cristã. Tinha até passado ali, né? A primeira, que nós vimos especialmente nas classes para adultos, sobre a introdução aos atributos de Deus, é que Deus, esse Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Versos 1
ao terceiro. A resposta de Deus ao sofrimento do seu povo começa bem longe do Egito. Bem longe. Foi no deserto. Verso 1. O sogro de Moisés aqui aparece com outro nome que irá acompanhá-lo até o restante dessa narrativa tão impressionante. E naquele tempo era comum as pessoas terem dois nomes. Ele começa ali como Reuel e agora aparece esse nome de Jetro. O local da resposta de Deus é o Monte Horebe, que será o palco da entrega do decálogo, dos 10 mandamentos a Moisés. Esse Horebe ainda vai ser palco de outras teofanias e de outras aparições de Deus. Foi um local escolhido por Deus para a sua manifestação poderosa. Aquele dia para Moisés foi como qualquer outro dia, um dia normal, um dia comum, o que nós chamamos de dia ordinário. Ele estava cuidando dos seus afazeres, não sabia que a sua vida estava prestes a ser mudada para sempre, em decorrência de um encontro com um Deus vivo. Ele não tinha noção do que iria acontecer naquele dia, quando ele saiu para cuidar dos seus afazeres. E nós percebemos de maneira muito clara que Deus conduziu tudo. Moisés não buscou a Deus, Moisés não orou a Deus, ele não pediu para haver uma manifestação. Deus tomou a iniciativa e se manifestou ao seu filho num chamado irresistível. E Moisés, nos seus afazeres, ha visto um fenômeno que é símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil há muito tempo. Não era bem esse símbolo aqui antes. Os presbiterianos mais antigos sabem como é que ele era. Era um galho e tinha uma chama, né? Quem é mais antigo vai lembrar disso daí. Aí mudaram, depois fizeram uma estilização do símbolo, virou esse símbolo aqui. Mas, uma folha, a qual o fogo ardia, mas ela não se consumia, ela não era consumida pelo fogo, ela continuava íntegra. E Moisés caminhava pelo deserto, ele via aquilo ali recorrentemente, aquele fenômeno, não igual aquele, é claro, mas incêndios. E geralmente a chama vinha e consumia a vegetação como é hoje. Se o fogo vem, consome, acaba com a vegetação, vira cinza. Mas Moisés vê um fenômeno em que a chama está ardendo e a folha continua íntegra, sem sofrer ali o consumo das chamas. Nós não sabemos que tipo de arbusto era. Moisés, mas aquilo Moisés nunca tinha visto. Aqui é o que nós chamamos na teologia de teofania, uma das aparições de Deus. Deus não é a sassa, mas Deus usa esse fenômeno para chamar a atenção de Moisés. Tanto que o anjo aparece de onde? De dentro da sassa. É de dentro. Não era a sassa de per si, mas era o fenômeno para chamar a atenção dele. E quando se aproximou, ele percebeu que aquilo não era algo natural, mas era sobrenatural. Tratava-se de um milagre físico que comunicava uma verdade espiritual. E antes de dizer a Moisés quem era, Deus lhe mostrou quem era. Antes de falar, Deus se apresentou. Deus, entre aspas, apareceu diante de Moisés. Claro que não é Deus na sua glória, na sua integralidade, mas Deus mostra. Mais tarde Moisés dirá, em Deuteronômio 4:24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. O Senhor teu Deus é fogo que consome. Esse sinal extraordinário comunicava o poder de Deus sobre a sua criação. Também acenava para a glória de Deus, ao permitir uma pequena centelha da manifestação do seu esplendor. Deus é o único que pode quebrar as leis que Ele mesmo estabeleceu. Os irmãos lembram do machado flutuando sobre a água? Quando você solta qualquer objeto, o que vai acontecer com ele?
Ele vai cair. Mais à frente, estudando, alguém percebeu que existe uma lei chamada de lei da gravidade. E que ela age de maneira invisível e nós nem percebemos, até mesmo as nossas rugas e o rosto sendo puxado para baixo. Somos vítimas da gravidade. Mas Deus pode quebrar as leis que Ele mesmo estabeleceu por algum momento. Isso na Bíblia é chamado de milagre. Então, o sinal milagroso também comunicava a eternidade e a suficiência de Deus. Como a sarça ardente, Deus jamais esgota os seus recursos. Jamais. O combustível para o fogo é a lenha. Se a lenha acaba, vira um braseiro, e aí o fogo apaga. Deus não precisa de combustível, de nada da criação. Sua glória jamais diminui, sua beleza jamais se desvanece. O seu fogo sempre brilha, sempre brilha. Ninguém pode destruir a Deus, ninguém pode. Deus não obtém sua energia de alguém ou algo fora dele. É dele mesmo. Ele é autoexistente. Eu tenho certeza que hoje você tomou pelo menos 2 refeições. É o mínimo, né? É o mínimo, 2. Café da manhã, almoço, é o mínimo, mas eu acredito que a maioria lanchou também. Nós precisamos de combustível para ter energia. Combustível dessa terra para ter energia. Sem ele, estamos fadados ao... Deus não precisa de combustível para que o seu fogo e a sua chama arda. Gregório de Nissa, um dos pais da igreja, afirmou que Moisés viu na sarça a causa transcendente do universo, da qual tudo depende e na qual tudo subsiste. Ele viu esse poder criador de Deus na sarça. E ele viu no centro da sarça o anjo do Senhor, mensageiro e representante de Deus, que muitos teólogos vão dizer que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento. Foi uma manifestação visível do Deus invisível. E por alguns momentos, no tempo e no espaço, por alguns momentos, aquela sarça foi a habitação e a manifestação do Deus vivo na terra. Por alguns momentos. Moisés efetivamente estava na presença de Deus. O Deus transcendente, mas o Deus imanente. O Deus que nos visita. Mas além da imanência e transcendência, uma outra verdade desse texto é que Deus é santo. Isso daqui é muito importante nessa passagem, os versos 4 a 6. Certamente Moisés tinha alguma noção sobre a santidade de Deus. Quando Deus disse que ele estava pisando em terra santa, ele tinha uma noção de que era o Eterno que estava falando com ele. É a primeira vez nas Escrituras que a palavra santo surge em referência a Deus. É a primeira referência nas Escrituras à santidade de Deus. Na sarça, Deus se revelou na sua santidade, algo que Ele não havia revelado até então. Nós temos o ato criacional, Deus visitando os patriarcas, entrando em aliança com eles, fazendo promessas. Mas aqui nós temos Deus se manifestando em sua santidade, ou seja, Deus está separado de tudo que criou. É a distância infinita entre o Criador e a sua criatura. E caso houvesse alguma dúvida do que Deus queria dizer sobre a sua santidade, Deus advertiu a Moisés: Moisés, cuidado, mantenha uma certa distância. Tira as sandálias dos pés. Cuidado. Meus irmãos, Deus é transcendente em sua santidade. Deus não está sujeito ao nosso olhar inquisidor. Nós podemos julgar todos, tudo, menos Deus. Mas há muitos crentes que fazem isso, que questionam Deus, que questionam seus métodos, que questionam seus planos, que questionam se Ele o ama. Nós não estamos nessa posição. Se Moisés tivesse avançado um pouco mais, sua vida estaria em perigo de morte.
O livro de Êxodo vai se desenrolar dessa maneira. Quando chega Levítico, isso fica muito evidente. Existia um local no templo que nós conhecemos muito bem, que era o local mais íntimo, onde era guardada a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Esse local era chamado de Santo Lugar, ou Santíssimo Lugar, Santo dos Santos. Somente pessoas autorizadas entrariam ali. Somente pessoas autorizadas poderiam tocar na Arca da Aliança. Acredito que foi Uzias e Uzá. Eles viram que a arca ia cair, e eles foram tentar segurar, e eles morreram na hora, foram fulminados. A santidade de Deus, a santidade do Senhor. Se ele tivesse avançado mais um pouco, estaria em perigo de morte. Ele precisava tirar as sandálias dos pés. Deus era muito santo, não apenas para os seus calçados, mas para a sua vida. No mundo antigo, irmãos, tirar as sandálias dos pés era um sinal de respeito. Na cultura oriental era assim. Você tirar as sandálias dos pés era um sinal de respeito. Ficar descalço era um sinal de respeito extremo. Algumas casas de japoneses têm isso, né? Na pandemia, muitas casas viraram assim. Pelo menos trocar o calçado que você vem da rua. Mas veja que era um sinal de respeito à santidade do Senhor. Moisés temeu, ele teve medo pela própria vida. Deus é puro demais para que os nossos olhos possam vê-lo. Moisés recusou, porque nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivendo. Por quê? Por que disso? Por causa do pecado. Fomos criados para contemplar a glória de Deus e a beleza de Deus. Tanto que na criação nós vemos reflexos da beleza de Deus e ficamos estupefatos, perplexos diante de tantas belezas naturais. Ficamos extasiados. Tem gente que diz que só descansa se for para lugares assim isolados, fora da cidade, para ver o que Deus fez. Nós fomos criados para contemplar a beleza do Senhor. Um dia, todos os homens estarão diante da face de Deus para serem julgados. Quem não estiver em Cristo será destruído pela beleza do Senhor. Algumas pessoas lidam com esse dilema do julgamento, investindo muito na própria santidade. É assim que falsas religiões operam. Se você observar as regras e os rituais corretos, você será igual a Deus, você vai ser digno de estar diante dele. É a proposta da serpente no Éden, é a mesma proposta. A mesma proposta. Siga os rituais corretos, as regras, e você vai ser digno do Senhor. O problema é que não somos santos o bastante para estar na presença de um Deus santo. Não somos. Há aqueles que reduzem a santidade de Deus aos seus padrões morais e éticos. Deus, irmãos, não pode ser menos do que Ele é, do que a Bíblia diz que Ele é. Ele não é menos do que a Bíblia diz que Ele é. Porque se Ele for menos do que a Bíblia diz que Ele é, Ele deixa de ser Deus. A única maneira de estarmos na presença de Deus é tornando-nos santos como Ele é. E como que isso vai acontecer? Por meio de Cristo. Cristo é a nossa santidade. Nós jamais conseguiríamos cumprir a lei de Cristo, a lei de Deus, pelas nossas próprias forças. O homem mais correto não conseguiria. Em algum momento entraria em contradição consigo mesmo. Cristo morreu na cruz para tirar a nossa iniquidade e para satisfazer a justiça de Deus, para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Então Deus nos enxerga em Jesus, tão santos quanto Jesus. Mas além da transcendência e imanência de Deus e a manifestação da sua santidade, uma última verdade que esse texto nos aponta, e ela vai seguir a narrativa semana que vem. O mensageiro vai explorar muito essa expressão eu sou, eu explorá-la hoje, mas Deus vai falar claramente que Ele é eu sou. Então deixa isso para a semana que vem. Mas Deus é poderoso para salvar, versos 6 a 9. Moisés estava
encontrando o Deus eterno, que é suficiente em si mesmo. Deus santo, perfeito e justo, Deus eterno e glorioso, estava na sua glória. E como que esse Deus se importa conosco? Para que Ele se importa conosco? Meus irmãos, Deus se revelou ao fracassado Moisés, ao assassino Moisés. É a verdade nua e crua. Deus se revela a esse homem para manter a aliança com o seu povo. Tanto que aqui nos versos, os irmãos podem observar, aqui no verso 6, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se manifesta por causa da sua aliança. Deus não se manifestou porque Moisés era bom, porque Moisés merecia, porque o povo merecia. Não. Isso vai ficar cada vez mais claro à medida que essa narrativa se desenvolve e testa-nos a paciência com os hebreus. Nós não teríamos paciência com eles. Moisés teve, Deus teve. Por que Deus teve paciência com aquele povo? Porque aquele povo era bom, pelo potencial que eles tinham, porque eles eram poderosos, porque eles eram geniais, poderosos, geniais? Não, irmãos, definitivamente não. Deus manteve o caminhar com aquele povo e foi leal e fiel àquele povo por causa da aliança que ele fez. E por causa do nome dele, ele foi fiel a si mesmo e à sua palavra. Deus nunca é fiel a nós, Deus é fiel a ele. Ao ponto de Paulo dizer que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Ele não pode negar suas promessas. Então, se ele fez, ele vai cumprir. Ele vai nos tirar do caldeirão da escravidão. Ele vai nos conduzir para a terra que mana leite e mel. E muitos de nós, na caminhada no deserto, vai dizer o seguinte: lá no caldeirão era bom porque tinha sombra. Lá no caldeirão era bom porque tinha comida, tinha uma lavagem que serviam para os porcos. E Deus dizendo: olha, você é rico, você tem coisas à frente. Ele vai perseverar conosco até o fim. Deus manifesta preocupação com o seu povo no final do capítulo 2, é o que vimos na semana passada. Deus ouviu, lembrou, viu e conhecia os sofrimentos dos hebreus. E no capítulo 3 isso é repetido. Deus lembrou da aliança, verso 6, ele viu, ouviu e conhecia a aflição do seu povo, verso 7. Ele sabia o que seu povo estava passando. Certa feita eu já ouvi várias mensagens nesse texto aqui. E uma me chamou a atenção no seminário, que o pastor colocou, assim, é uma viagem, né? Mas achei interessante um aspecto que, quando Deus pede para Moisés tirar a sandália dos pés, era para ele sentir o solo duro ali, e meio que reportar a escravidão do povo também. O povo estava sofrendo. Escravo não tinha calçado. Era na areia quente mesmo, tinha que sofrer. Era essa a filosofia da época. Mas Deus se lembrou do sofrimento do seu povo. Deus viu, Deus conhecia melhor do que o próprio povo. Deus identifica os hebreus como seu povo. Deus sabe o que está acontecendo, irmãos. Deus vê, sim, o nosso sofrimento. Deus recolhe as nossas lágrimas, Deus ouve o nosso clamor, Ele lembra das suas promessas e aliança, Ele está cheio de compaixão, de misericórdia, pronto para salvar o seu povo, porque Ele ama esse povo com amor eterno e com benignidade. Deus atrai esse povo para si. Esse é o nosso Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo um outro texto aqui. É no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versos 1 ao 3. Nós vamos ler esse texto de uma maneira diferente, como me foi ensinado. Nós vamos ler esse texto em conjunto. Mas onde está escrito Jacó, Israel,
os irmãos vão colocar o seu nome. O presbítero de Israel vai ser muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Talvez você encontre alguma dificuldade, mas onde tiver o nome Jacó e Israel, do verso 1 ao 3, você vai colocar o seu nome. O seu nome. Ok? Isaías capítulo 43, versos do 1 ao 3 nos diz assim. Leamos? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jefferson, que te formou, ó Jefferson, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Só até aqui. Nós podemos voltar lá para Êxodo capítulo 3. Meus irmãos, esse Deus se relaciona conosco de maneira pessoal. O nome de Moisés, Moshe, no hebraico, é dito 2 vezes. Não é porque Moisés era surdo, não era um para uma orelha e outro para outra, não. É para reforçar que Deus trata conosco pelo nome. Deus nos conhece. Ele é o Deus da aliança. Ele chamou Moisés pelo nome. E o nome, até hoje, é um elemento muito importante para o estabelecimento de relacionamento. Eu falo isso como pastor de uma igreja local e eu me empenho muito para decorar os nomes. São 530 pessoas. Eu confesso que quando chega o final do ano, que eu tenho que revisar o rol de membros, tem nomes que eu nunca vi, porque os pais colocam nomes nos filhos que eu vou te dizer, eu vou te contar, nem sei pronunciar. Nem sei pronunciar os nomes. Gente, mas quem é esse membro aqui? É uma criança. Aí eu, ai meu Deus, graças ao Senhor. Mas eu me empenho para decorar, porque isso é importante, irmãos. Você está num lugar, alguém te chamar pelo seu nome. O seu nome. Como que essa pessoa sabe o meu nome? Como que Deus sabe o nosso nome? Ao ponto de vermos na revelação bíblica que os nossos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. O nome tem uma importância que, assim, tremenda nessa passagem. Ou seja, Moisés não se apresentou a Deus. Deus já conhecia Moisés. Conhecia muito bem. Esse Deus santo e poderoso tem um conhecimento pessoal dos seus filhos. Sabe exatamente quem eles são e o que eles estão fazendo. E quando Deus decide nos salvar, Ele nos chama pelo nome. Como o profeta Isaías diz aí, no capítulo 43, versos 1 e 3. Deus nos trata pelo nome. Deus se apresenta aqui como o Deus da aliança. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, não era um Deus desconhecido. Havia uma história já em Gênesis, essa história fora desenrolada. O Deus que ouve e conhece o seu povo também o salva. Ele se inclina, como diz no verso 8, para salvar. Ele se inclina para ver o que está acontecendo. Como que uma criança que cai, se estribucha no chão e seus pais se inclinam para ajudá-la. Deus estava salvando o seu povo da escravidão do Egito. Deus estava salvando o seu povo para irem à terra prometida. Isso daqui, irmãos, é o preâmbulo de tudo que vai se desenrolar. Desse movimento de Deus em levantar um homem, um assassino, ou um ex-assassino, levar para o Egito, livrar o seu povo, e o drama do deserto, até esse povo entrar na terra. Isso aqui é a síntese, é o preâmbulo de tudo que vai acontecer aqui. Então, concluindo, irmãos, embora seja todo poderoso, Deus está atento ao clamor do seu povo. É uma das lições dessa passagem. Em Cristo está a nossa justiça e a nossa santidade.
É possível estar na presença de um Deus santo por causa da obra do Redentor. Deus é poderoso e sensível para nos salvar. Ele não apenas tem poder, mas Ele tem sensibilidade. Eu vi o sofrimento do meu povo. Deus quer mais do que um conhecimento relutante de que Ele existe. Talvez você diga, não, pastor, eu acredito que Deus existe. Deus existe, realmente Deus existe. Deus quer mais. Ele quer que o conheçamos de maneira pessoal no nosso caminhar. Moisés acreditava na existência de Deus indiscutivelmente. Ele acreditava nisso. Tinha conhecimento da tradição de seu povo, tanto que ele matou o egípcio em defesa de um hebreu, concidadão seu. A notícia se espalhou, ele se torna fugitivo da justiça, e no Horebe, ele passa por essa experiência da sarça ardente. Ele se aproximou da sarça, confrontou-se pessoalmente com o Deus que existe. Eu sou, eu existo. Uma coisa é acreditar na existência de Deus, como Moisés sempre fez, como muitos crentes fazem a vida toda. Eu acredito na existência. Até o diabo acredita na existência de Deus. Até o diabo é mais inteligente do que muitas pessoas que se acham inteligentes. Porque os mais tapados de conhecimento dizem que Deus nem existe, nem o diabo. Pois o diabo diz, olha, Ele existe e eu tremo diante dele. É o que Tiago vai dizer dos demônios, que eles sabem que Deus existe, eles tremem. Então, a mera concepção de que Ele existe é insuficiente. Uma coisa é acreditar na existência de Deus, como Moisés sempre fez. Mas outra bem diferente é entrar em sua presença e encontrá-lo em santidade. Aí muda. Muita coisa vai mudar. Jesus estava naquela sarça. Nenhum anjo aceitaria aquele tipo de devoção de tirar as sandálias dos pés, porque era uma terra santa. Nas teofanias que temos do Antigo Testamento, as aparições de Deus por meio de mensageiros e anjos, os anjos não aceitaram adoração. Eles não aceitaram veneração. Mas olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está aqui, esse lugar virou santo. Não é porque era Horebe, porque Deus estava no Horebe. E Jesus, lá na frente, no Evangelho de João, ele vai dizer que é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Antes de Deus se revelar a Moisés, ele demonstrou que não precisava de nada e de ninguém. Essa é a verdade. Quando Moisés tem a sua atenção chamada por aquela sarça, aquela chama que estava sobre a sarça e a sarça não se consumia, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, eu não preciso de nada e eu não preciso de ninguém. Ele não precisa de um arbusto como combustível para o fogo arder. A sarça, portanto, simboliza a autoexistência e a independência de Deus. Deus é quem sai para a salvação do seu povo. Moisés, quando encontrou o povo, ele não disse que viu o eu sou. Não foi isso que ele falou. Ele disse, o eu sou viu o sofrimento do seu povo e saiu em seu salvamento. Eu não vi, Deus viu. O eu sou viu. Então Deus se preocupa conosco. Deus ouve as nossas orações. Ele nos resgatará, nos levará a um lugar deleitoso e tudo para a glória dele mesmo. A maneira como Deus salva aqui em Êxodo é indiscutivelmente um padrão, irmãos. Não aconteceu apenas naquele tempo. O Egito é a sociedade atual, o príncipe deste mundo, que tem escravizado as consciências e as pessoas. E Deus nos livra por meio do seu Filho, por meio da pregação do Evangelho. E Deus nos coloca de caminho a uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero lembrar aos irmãos, aqui não é o nosso céu. Aqui não é o nosso céu. Isso daqui se chama deserto. Deserto.
Isso daqui não é o nosso céu. Quero lembrá-los de onde nós estamos nesse processo de salvação. Deus já nos arrancou das garras de Satanás. Nós estamos marchando. Jonathan Edwards, que foi um poderoso pregador batista norte-americano do século XVIII, até publiquei essa frase dele recentemente. Ele disse o seguinte, que a terra é o único inferno que os crentes irão conhecer. E o único paraíso que os ímpios irão conhecer. A terra, o deserto, é o único inferno que nós vamos conhecer. E para aqueles que não têm a Deus como seu Salvador, como seu Redentor, é o único paraíso. O que precisamos fazer é clamar por libertação. O que precisamos fazer é clamar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.